Olá, é uma alegria muito grande estar aqui com você. Meu nome é Roberto Figueiredo, sou procurador do Estado da Bahia e professor do portal Exame de Ordem. E olha, a gente vai conversar hoje sobre um tema importantíssimo para você que está se preparando para a prova da OAB, para a prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos falar de um tema importantíssimo, que é a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, que trata da sucessão na união estável. O Supremo Tribunal Federal decidiu em 10 de maio de 2017 que o artigo 1790 do Código Civil é carta fora do baralho, é inconstitucional. E agora, como é que a gente faz para resolver o problema da sucessão na união estável ou da sucessão na união homoafetiva? É sobre isso que a gente vai tratar hoje, apostando em uma chance da Ordem dos Advogados lhe cobrar. Afinal de contas, é decisão do Supremo Tribunal Federal, é decisão plenária, pode aparecer lá no direito constitucional, pode aparecer aqui no tema do direito civil, tá? Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu quero lhe lembrar que no dia 15 de julho, que é um sábado que antecede a semana da prova da OAB, então depois você ainda tem um outro sábado depois da prova da OAB, então no sábado 15 de julho, que antecede o sábado da prova da OAB, teremos lá em São Paulo, na Vila Guilherme, na Expo Center Norte, Vila Guilherme, lá em São Paulo, teremos o nosso revisaço 100% presencial. Para quem é de São Paulo, você encontra a gente lá, tá bom? Eu estarei presente, todos nós do portal Exame de Ordem, professores do Exame de Ordem da OAB do SES, estaremos presentes lá. 8 horas da manhã, começando a nossa atividade, começando o nosso revisaço, tá? Quem não é de São Paulo, também pode fazer a sua inscrição e assistir o evento do revisaço da OAB na modalidade online, 15 de julho, ok? Pois bem, fechado esse parêntese, a gente vai tratar da ordem de vocação hereditária, venha comigo, que é o tema que eu quero conversar um pouquinho com você. A ordem de vocação, hereditária. O que é que você precisa saber a respeito desse assunto? Atualmente, depois do julgamento do Supremo Tribunal Federal, tratando da inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, que tratava da sucessão na união estável, agora só existe uma única ordem de vocação hereditária, seja para quem é casado, seja para quem vive em união estável, seja para quem vive em união homoafetiva. Então, para todos os casos, você vai aplicar, venha comigo na tela, o artigo 1829 do Código Civil Brasileiro. Exatamente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não há justificativa para a discriminação do artigo 1790 do Código Civil Brasileiro. Em outras palavras, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não há razão para o companheiro ter uma ordem de vocação hereditária destacada do cônjuge. Então, o que é que a Suprema Corte do nosso país fez? Reconheceu que o artigo 1790 do Código Civil, ele é inconstitucional e determinou que todas as questões sucessórias envolvendo união estável devem ser resolvidas da mesma forma do casamento. O regime jurídico hereditário, portanto, da união estável, ele será agora idêntico ao do casamento. Então, você pega o seu Código Civil, abre no artigo 1790 e risca. Você elimina o 1790 do Código Civil. Então, seja a pessoa solteira, viúva, divorciada, separada, casada, em união estável ou em união homoafetiva, pouco importa. A vocação hereditária é uma só, é aquela contida no 1829 do Código Civil. E o que é que diz essa ordem de vocação hereditária? Ela diz, em primeiro lugar, venha comigo, que a herança, inciso 1º do inciso 1829, a herança deve ser deferida aos descendentes.
Mas aí ela vai dizer, a ordem de vocação hereditária do inciso 1º do 1829, em concorrência com o cônjuge. E aí, pela dicção constitucional ou em concorrência com o companheiro. Se ligou? Beleza, com cônjuge ou companheiro. Aí a legislação brasileira, ela avança para colocar um salvo-se. Nesse salvo-se, apenas o descendente herdará, o cônjuge não herdará. Então, toda vez que você se enquadrar no salvo-se, significa que o descendente recebe exclusivamente e o cônjuge não recebe nada, o companheiro não recebe nada. Seria, digamos assim, uma situação jurídica de exceção. Pois muito bem, a legislação então avança para dizer o seguinte: a primeira situação jurídica de salvo-se que a gente vai encontrar, a primeira situação jurídica de salvo-se que a gente vai encontrar é na comunhão universal. Então, se eu estou na comunhão universal, só o descendente herda. Afinal de contas, o cônjuge já é meeiro, já tem ameação. Então, o cônjuge ele não recebe herança, ele recebe apenas ameação. Então, se eu sou casado com alguém e nosso patrimônio é de R$1 milhão, e se nós temos um filho e eu morro, a minha esposa na comunhão universal já é meeira, já tem R$500 a título de regime de bens, a título de comunhão universal. E dessa maneira ela não herda, ela se encontra na exceção do salvo-se. Os outros 500 mil, que é o espólio, que é a herança, será herdado exclusivamente pelo descendente. Então esse é o primeiro salvo-se. O segundo salvo-se é o regime da separação obrigatória. Para evitar o golpe do baú, não é? Se eu sou casado no regime da separação obrigatória e tenho um filho, se eu morrer, a minha esposa não herda o meu patrimônio, porque o regime da separação obrigatória é hipótese de salvo-se, é hipótese de exceção. Neste caso, somente o meu filho receberá o meu patrimônio. Nem meeira a minha esposa será nessa exceção. Terceira e última exceção, venha comigo, se casado no regime da comunhão parcial, sem bens particulares. Comunhão parcial, sem bens particulares, que é, na prática, igual à comunhão universal. Ou seja, quando eu sou casado com alguém na comunhão parcial, mas eu não recebo durante o meu casamento nenhuma herança, nenhuma doação, nenhum bem que seja particular. Então, se eu sou casado na comunhão parcial, mas não tenho bem particular, significa que, na prática, isso é igual à comunhão universal. De modo que, se eu morrer, minha esposa será meeira, terá metade disso, e os meus filhos receberão exclusivamente a herança. Beleza. Situação de número 2, venha comigo. Na falta de descendente, a herança é deferida aos ascendentes mais próximos, né? Em concorrência com o cônjuge, independente do regime de bem, tá? Cônjuge ou companheiro, na nova orientação do STF. Muito bem. Na falta de ascendentes, a herança será 100% entregue ao cônjuge ou, se a pessoa viver em união estável, ao companheiro. Muito bem. E, finalmente, se nem cônjuge existir, nem companheiro existir, a herança será distribuída aos colaterais. Então, fique atento, porque essa é a ordem de vocação hereditária aplicável tanto à união estável, quanto ao casamento, quanto à união homoafetiva, por força do julgamento plenário no Supremo Tribunal Federal de 2 recursos extraordinários no dia 10 de maio de 2017. Lembre-se de me seguir no meu Instagram, Roberto_Civil. E olha, te encontro 15 de julho na Expo Center Norte, na Vila de Guilherme, São Paulo. Um grande abraço!